Você quer uma explicação ou uma justificativa? Você já pensou sobre isso? É isso que eu vou falar hoje. Qual que é a diferença entre justificativa e explicação? Se você quer saber, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender. E eu quero que você escolha certinho o que você realmente está querendo. O que é uma justificativa e o que é uma explicação? Quem busca justificativa? Então, eu quero justificar os meus atos, eu quero justificar o que está acontecendo. E na maioria das vezes, na verdade, eu poderia dizer que, nesse ponto de vista, em 100% das vezes, a pessoa que busca uma justificativa, ela não está encontrando, não está trazendo para ela a responsabilidade. E aí a gente tem vídeo falando aqui no canal sobre responsabilidade, mas vou dar um spoiler aqui já. Então, quando eu me trago a responsabilidade é diferente de culpa, tá? Então, a hora que eu me culpo é uma coisa, culpo o outro é outra coisa. A justificativa, ela tá muito conectada com a culpa. Porque quando eu quero justificar algo, eu quero encontrar um culpado. Eu quero encontrar alguém, alguma coisa para culpar. E aí eu não assumo a responsabilidade sobre aquilo. Por exemplo, porque eu cheguei atrasada porque estava trânsito. Então eu não estou colocando a responsabilidade em mim de que eu podia ter saído mais cedo, de que eu podia ter me organizado, eu podia ter previsto que podia ter trânsito, certo? Então eu estou justificando, eu não estou falando, não estou me colocando na soma. Eu estou colocando em algo específico. Eu vou justificar alguma coisa. A hora que eu tenho uma justificativa, eu estou tirando a minha responsabilidade. Qual que é a questão aqui? Automaticamente eu viro vítima. Como assim, Letícia? Como assim eu viro vítima? Sim, você vira vítima da situação. Aqui no caso do trânsito. Então, o trânsito é maior do que eu. Eu virei uma vítima do trânsito. Graças ao trânsito, eu cheguei atrasado. Letícia, mas foi graças ao trânsito que eu cheguei atrasado. Foi graças ao trânsito? Ou você poderia ter pensado que podia ter trânsito? Você poderia ter vindo mais cedo? Mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Então tá, então tem um monte de coisa para fazer. Quando eu busco uma explicação, eu vou trazer, olha, eu saí na hora que eu pensei que desse tempo suficiente para eu chegar aqui. Eu não previ que estaria trânsito. E estava mais trânsito do que eu previ. Então eu tenho uma explicação sobre algo. A explicação, normalmente, ela vai te fazer chegar na raiz da questão, na raiz de um problema quando eu trabalho. Quando eu tenho uma explicação, eu explico algo. Então, quando eu estou fazendo um vídeo para você, eu estou o quê? Eu estou explicando como funciona a sua mente, a mente das pessoas ao seu redor, os teus sentimentos, as tuas emoções, frente à palavra justificativa e frente à explicação. Então, eu estou te explicando. Funciona, em geral, assim. Letícia, tem exceções? Tem exceções. Dependendo da forma que você foi criado e que você olha para a palavra justificativa, pode ser diferente? Pode ser diferente, óbvio. Em outro país pode ser diferente? Pode ser diferente. Nesse mesmo país pode ser diferente? Pode ser diferente, é claro. Mas, em geral, a palavra justificativa, ela está imbuída
de culpa. Culpa a alguém, culpa a algo. E quando tem culpa, tem uma vítima. Então, quando eu tenho culpa, tem alguma coisa, algo que está fora do meu controle. Quando eu encontro uma explicação, tem alguma coisa ou algo que está no meu controle. Por quê? Porque eu posso mudar. Porque eu posso assumir a responsabilidade. A vítima não assume a responsabilidade. Quando eu posso assumir a responsabilidade e falar assim, olha, eu cheguei atrasado, e eu estou usando aqui um exemplo super simples, tá? Eu cheguei atrasado porque eu não previ que podia estar mais trânsito nesse horário. Eu não previ que podia estar mais congestionado e teve um acidente no meio da estrada e eu fiquei parada mais tempo do que eu esperava. Então eu estou explicando para você que teve um acidente no meio da estrada e que eu não previ que isso podia acontecer. E que eu não saí mais cedo porque eu não previ isso. Porque vai ter gente que vai falar, poxa, mas eu normalmente chego, me organizo para chegar no mínimo meia hora antes do compromisso. Você devia fazer o mesmo. Poxa, é verdade. Eu não me programei para isso. Então, quando eu trago uma explicação, eu consigo tomar a responsabilidade e nesse exemplo, por exemplo, na próxima vez, provavelmente, eu vou tomar a responsabilidade de sair mais cedo de casa. Quando eu estou aqui buscando uma justificativa, eu não vou tomar responsabilidade. E da próxima vez eu vou sair na mesma hora. E se tiver trânsito, eu vou falar de novo. Tava trânsito. E por que eu estou te falando tudo isso? O que isso tem a ver com as terapias e com tudo que eu falo aqui nesse canal? Porque muita gente vem para terapia buscando uma justificativa. Enquanto para alguma transformação acontecer, é muito importante que eu encontre a explicação, porque a explicação está na raiz. Eu amo explicar as coisas, porque eu trago clareza para os meus clientes. Eu trago clareza para os meus mentorandos. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente não está compreendendo. Ah, Letícia, mas poxa, quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais se separaram e é por isso que eu sou desse jeito. A mesma coisa pode ser falado como justificativa ou como explicação. Então, eu, Letícia, quando a minha mãe engravidou de mim, ela estava na residência de medicina. Na residência, inclusive, de pediatria. Isso explica muitos dos meus comportamentos na minha vida. Para quem é terapeuta, quem sabe, quem estuda esse lado, vai saber do que eu estou falando. Mas isso explica muitos comportamentos da minha vida. Lá da gestação, a gestação da minha mãe. Ou quando a minha mãe me teve, quando eu nasci, os primeiros meses de vida foram durante a residência de pediatria da minha mãe. Isso explica muita coisa que eu vivi. A hora que eu tenho consciência disso, isso já para de justificar. Então, eu não posso justificar um comportamento por conta disso. Porque a partir do momento que eu tenho a consciência e a explicação, eu me responsabilizo pela transformação. Dá para eu voltar lá na barriga da minha mãe? Não dá. Mas eu posso criar aqui mecanismos para sair disso. Faz sentido? Tá caindo ficha aí? Eu posso criar mecanismos para sair disso a partir do momento que eu saio da justificativa. Se eu entro e falo, porque eu sou assim, olha como é diferente a justificativa.
Eu sou assim porque quando a minha mãe me teve, ela estava na residência de pediatria. Então eu sou assim. Quando eu era mais nova, gente, eu falava muito isso. Eu falava assim, eu sou assim, quem quer gostar de mim, que goste. Eu não vou mudar. Eu acreditava que eu era assim. Eu era estressada. Vocês não acreditam, né? Quando eu falo aqui, vocês falam que é mentira, mas é verdade. Eu era estressada pra caramba. Eu gritava muito. Eu brigava muito. Qualquer coisa que saía do meu controle, eu ficava muito brava. Muito. Aquilo pesava pra mim. E quando alguém vinha reclamar, eu falava, eu sou assim por causa disso, disso e disso, e pronto, acabou. Eu sou assim, acabou. Não, eu não sou assim. Conforme eu fui percebendo que não, eu não sou assim. Tem uma explicação? Aconteceu lá atrás? Aconteceu lá atrás. Então tem traumas, tem questões. Com certeza você viveu traumas e questões, seja na barriga da sua mãe, seja quando você nasceu, seja quando você tinha 1 ano, seja quando você tinha 10 anos. Seja uma briga que você teve, seja algo que você viu na TV, seja uma separação dos seus pais, o falecimento de alguém, pode justificar ou pode explicar algum comportamento seu. Quando você justifica, você não tem o poder de transformação. Quando você explica, você tem o poder de transformação. Qual você escolhe? Você quer uma justificativa ou uma explicação para as suas questões, para os seus comportamentos? Se você estiver buscando por explicações, aí sim, pode entrar em contato comigo, que a gente marca uma sessão, uma consultoria, uma mentoria, para que você encontre a explicação. A explicação das coisas pode estar na sua infância, pode estar em algo que você viveu em algum outro lugar, pode estar na barriga da sua mãe, como eu citei, pode estar nos seus ancestrais e até em outras vidas para quem acredita em outras vidas. Pode estar em muitos lugares a explicação ou a justificativa. Você quer se empoderar e se possibilitar a transformar isso, trazendo essa explicação à tona e transformando? Ou você quer arrumar mais justificativas para ser exatamente como você está sendo? Para se frustrar, para não conseguir conquistar o que você quer efetivamente. Eu sou uma pessoa que adorava justificativas. É muito mais, parece muito mais fácil. Parece muito mais fácil. E eu digo que parece muito mais fácil por quê? Quando alguém fala assim, Letícia, mas é difícil perdoar esta pessoa, porque essa pessoa fez isso, para mim isso é muito grave. E aí eu falo, tá bom. Se você está me falando que é difícil perdoar essa pessoa, eu imagino que deve estar sendo fácil não perdoar. Tá sendo fácil você viver sem perdoar essa pessoa? Na maioria das vezes, não. Se eu não perdoo uma pessoa, eu vou para sempre ficar com aquele difícil. Pode parecer difícil agora fazer uma coisa, mas também não é fácil viver com isso. Então, se eu rompo essa barreira do isso aqui é difícil, eu rompo essa barreira e fica mais fácil o resto da vida. Então, eu preciso romper essa barreira do é difícil isso, porque é mais difícil viver desse jeito. Letícia, é difícil emagrecer. É mais fácil viver o resto da vida doente? Estou dizendo aqui, né, de pessoas que precisam emagrecer por algum motivo de saúde, tá? Então, eu preciso emagrecer por um motivo de saúde. E aí é fácil, é mais fácil viver doente? Para mim não é fácil viver doente. Eu já fiquei doente, já tive questões de saúde e não foi fácil. Foi mais fácil
No meu caso, eu precisei engordar. Então, no meu caso, eu precisei engordar. Foi mais fácil engordar, e olha que não foi fácil, tá? Muita gente fala, mas não foi fácil engordar. Mas eu precisei engordar. Foi mais fácil engordar do que eu viver pro resto da vida doente, tá? Então, o que você quer? Justificativa ou uma explicação? Comenta aqui, e se você precisar ainda de uma explicação de algo que está inconsciente para você, me chama, manda mensagem e a gente conversa melhor. Combinado? Então, eu sou a Letícia Taveira. Gratidão por ter me acompanhado e me visto até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.